computador hoje. Então o bicho está pensando que hoje é segunda-feira, né? E aí ele vai nessa marcha lenta aí. Deixa eu só ver se começou a gravação. Começou a gravação. Como diz o Will, boa noite, rapaziada. Vamos lá na fé de Deus. Cadê a Beatriz Maria que estava aí? Tá aí Beatriz Marques, o Everson, o Maurício, o Thiago, o Vanderlei e o Will. Cadê o Caveca? Caveca estava aí agora há pouco, sem vergonha, sumiu? Muito bem. Pessoal, nós estamos praticamente iniciando uma unidade curricular, a UC5, e a gente vai começar a estudar ela a partir de agora, então. Unidade curricular 5. Vou compartilhar minha tela com vocês, e na medida que eu vou compartilhando aqui, nós vamos debatendo a respeito do assunto, como de praxe tem sido as minhas aulas. Ok? Vou buscar o compartilhamento aqui. Vou buscar a tela. Ela está aqui. Já jantou hoje, Everson? Jantei nada, cara. Mas a mãe já está com a panela no fogo, né? Isso que importa. Fazendo já. Ah, muito bom. É difícil estudar assim, né? O aroma da comida vindo pro quarto, aí de vez em quando ela escuta você. Aí, De vez em quando ela escuta. um pouco, hein? De vez em quando ela escuta você falando sozinho e ela pensa que você tá ficando louco, não pensa? Ah, pensa. Então, é assim que funciona. Só olha lá. Vamos lá. Deixa eu... Por que eu pulei tanto assim? Aqui. Isso aí. A nossa competência dessa unidade curricular 5, ela é executar ações de investigação, registro e controle de incidentes, acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Percebam que esta competência, ela vai aparecer alguns termos aqui que constantemente nós vamos trabalhar com eles. Os incidentes, nós vamos trabalhar com os acidentes e vamos trabalhar acidentes de trabalho e vamos trabalhar com doenças ocupacionais. Esses termos serão muito constantes aqui na nossa fala, né? Então essa é a unidade curricular. O que é uma competência? A competência é quando o profissional ele detém o conhecimento, ele detém a habilidade e ele detém a atitude para trabalhar com determinado assunto. Neste caso aqui, embora o assunto não sugere um conhecimento profundo de segurança, mas ele sugere uma demanda de coragem muito grande. Porque aqui, ó, nós estamos trabalhando já de forma reativa e não de forma preventiva. Por que de forma reativa? A preventiva é aquela que você não deixou acontecer. Se não deixou acontecer, não faz sentido nenhum investigar. Mas uma vez que aconteceu o dano, o dolo, nós já estamos investigando. Isso nós estamos reagindo a um efeito, né? É igual o Brasil no atual momento. Nós vamos ter um antes e um pós depois desse fim de semana. Por que eu digo isso? Durante daqui a 15 dias nada acontecer, volta as coisas tudo ao normal, que pelo amor de Deus, né? A quantidade de gente que estava na praia, né? Isso é o processo reativo. As pessoas estiveram em casa até agora, houve uma brecha aí para curtir uma praia, vocês já viram que não tinha espaço nem para respirar lá, né? Então o pessoal até então estava trabalhando na preventiva. Agora vai estar trabalhando na reativa. A partir disso, gente, eu particularmente, falando por mim, não pela instituição, não vejo sentido nenhum mais em continuar a aula de forma remota. Se pode ir para a praia, se está liberado o negócio, por que para ir para a escola não pode? Então, Opa! Eu fui para a praia agora, sábado, domingo e ontem. Aí, ó. Lotado mesmo. Falei para você que é mais um candidato que está na reação, ó. Entendeu? Então. Fora, não volta a aula logo, aí fica aí os barzinhos tudo aberto, praia, mas a aula é perigoso. A aula, se voltar a aula, aumenta o número.
Eu não vejo coerência nenhuma nesse assunto. Eu, particularmente, falando aqui. Agora, A fábrica, a quantidade de peão que tem, o pessoal tudo de fora, vai, volta, e nossa, fábrica pode rodar, né? não, um amigo meu foi e disse que a Marginal não tinha condição de rodar. Não tinha condição. De tanta gente que A tinha. sorte é que eu fui de moto, porque o congestionamento tava lotado. Então, o que que acontece? Esse é o processo reativo, gente. Daqui por diante que nós vamos perceber a reação. Se daqui durante 15 dias não morrer mais o dobro das pessoas que já morreram, isso para mim, estou dizendo que é para mim, não vai sair falando coisa que botando ponto e vírgula onde não existe. Por mim, tudo que aconteceu no passado é mentira, certo? Se daqui 15 dias as coisas não virar para os avessos, então pode colocar uma estátua para o Bolsonaro e dizer que ele estava certo e o resto é tudo balela. Porque, pelo amor de Deus, gente, o que eu vi na mídia e o que eu vi nos jornais aí, só por Deus, né? Então, isso é trabalhar na reação. Vamos reagir daqui a 15 dias, vamos ver o que isso vai acontecer. Então, muito bem. Porque assim, porque todo o processo, o Everson, de contaminação biológica, ela não se manifesta de hoje para amanhã. Ela fica incubado, é o período de incubação, entendeu? Então você não tem uma resposta iminente. Só se você tiver uma baixa imunidade, se já tiver propenso a desenvolver a doença, aí muda a figura. Mas falando em termos de incubação do vírus, eu peguei cachumba em 2017 no Senac. Digo para vocês que eu fiquei 30 dias com o vírus incubado. Aquele corpo ruim, febre, indo para o hospital constantemente para tomar ali soro, etc., injeção, e não passava. Até que Cachumba não é aquela doença que enche o pescoço. a própria. E mata, viu, amigo? E mata. Aí daquele que pegar depois de... Eu não morri porque eu fui salvo por um médico na hora H. O cara entrou com uma medicação e falou para você, pipocou meu corpo todinho. Um antibiótico tão forte. Sim, você não foi aquela mão, você disse que comeu um bolo no Senac lá? É esse mesmo, esse abençoado. Esse abençoado, esse bolo aí, eu falo para você. Se o vírus da Covid for tão perverso quanto o vírus desse bolo, o vírus da cachumba, eu falo para você, eu tenho dó de quem passa por isso. Gente, eu cheguei... Esse bolo aí não foi especial pra você, hein, Rogério? Você é louco. Não, mas a criançada tava comendo junto. A criançada tava comendo junto. Eu vou falar para vocês, eu fiquei 15 dias da minha vida fedendo em vida. Você tem noção do que você acabar de tomar banho, você tá fedendo? Tanto que eu suava. Febre de 38 graus era constante. Pelo amor de Deus. Então tá. Estilo a malária, né? A mesma? Exatamente. Quem pega a malária fica fedendo direto, né? Exatamente. Então, gente, esse é o processo reativo. Vamos analisar aqui quais que são os indicadores. O que eu indico? O que eu sei que o aluno ele desenvolveu essa competência? Através desses indicadores aqui, ó. O que os indicadores vão dizer para nós? Quais são os indicadores? Analisa o incidente e ou acidente conforme procedimentos técnicos. Gente, eu sempre digo que o profissional de segurança, ele precisa ser um perito nato. Ele precisa enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Observar aquilo que ninguém está observando. Por quê? Porque ele tem técnica para isso. Ele observa o fato por um ângulo onde ninguém conseguiu enxergar. Interessante que o termo aqui ele começa dizendo: analisa o incidente ou acidente. É por isso que dentro dessa unidade curricular é importante a gente saber fazer uma definição. O que é de fato um incidente? O que é de fato um acidente? Daqui a pouco a gente vai definir isso. Indicador número 2. Define medidas corretivas conforme procedimentos técnicos. Veja bem, a ocorrência já se foi. O fato já está consumado. Mas o que eu vou propor daí por diante para não acontecer novamente? E aí eu preciso definir medidas corretivas, mas de acordo com os procedimentos técnicos, não é de qualquer maneira.
Qual que é o terceiro indicador? Avalia potencial de perdas e danos do acidente e incidente, conforme procedimentos da organização. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Da organização. Avalia potencial de perdas e danos de acidente e incidente conforme procedimentos da organização. É fato verídico de que, havendo um acidente, teremos perdas. Perdas e danos. O que é a perda? A perda é tipicamente o prejuízo. O que é o dano? O dano é o resultado da perda. Vamos imaginar. Um trabalhador ele foi fazer uma manutenção numa máquina e o pinhão da guilhotina desceu sobre o dedo dele. Perdeu o dedo. Perdeu o tempo. Perdeu produção. Perdeu a confiança. Perdeu a motivação. Observe que o campo das perdas são muito amplos. Não fica só na perda material. E os danos? O dano teve a amputação do dedo, teve o dano moral, porque agora ele se sente constrangido de sair para a rua com a mão faltando um dos dedos. Teve o dano de materiais, por exemplo, aquele material que caiu sangue, onde o dedo do trabalhador foi prensado, aquele material pode eliminar, não serve mais para ser trabalhado, principalmente a matéria-prima que ele, obviamente, estaria em contato lá. Isso é o dano, né? Do acidente e incidente, conforme o procedimento da organização. Qual que é o indicador 4? Calcula e registra perdas e danos do acidente, conforme procedimentos da organização e os formulários dos quadros 3 e 4 da norma regulamentadora número 4. Do que ele está falando aqui? Ele está falando do mapa estatístico. O que é um mapa estatístico? O mapa estatístico ele está previsto lá na NR4, onde ele diz que uma vez por mês nós temos que elaborar esse mapa, deixar esse mapa quietinho, até que a fiscalização faça a requisição dele para fazer auditoria. Isso aí está previsto lá na norma regulamentadora número 4 do Ministério da Economia. Quais são os outros indicadores? O outro indicador é coleta e tabula informações dos acidentes e incidentes conforme metodologia. Ou seja, ocorreu um acidente, como é que eu vou fazer a coleta? Coletar e acolher a informação. Como é que eu vou tabular isso? Eu preciso ter indicadores que diz que se eu estou administrando esses acidentes e incidentes de forma correta, né? Eu preciso muitas das vezes ter ali um gráfico para estimar qual é o percentual e a curva de tendência desses acidentes. Eu preciso ter ali um histograma, muitas das vezes. Eu preciso ter ali um diagrama de Pareto. Tudo isso nós vamos entender como que funciona. Quais são os outros indicadores? Acho que vai ter mais indicador aqui, quer ver? Que ali eu estou vendo que teve... Aqui, o indicador número 5. Utiliza método específico para investigação de cada tipo de incidente ou acidente de trabalho, conforme manuais e literatura técnica. Qual é o método que eu utilizo para fazer a investigação de acidente? Eu uso o método de análise in loco, né? Eu uso um diagrama de Ishikawa. Eu utilizo o ciclo PDCA para eu poder fazer a investigação de cada tipo de incidente e acidente, né? Emprega ferramentas para auxiliar, é o sexto indicador aqui, emprega ferramentas para auxiliar a investigação de acidentes e incidentes de trabalho, conforme procedimentos da organização e manuais de investigação. Essas ferramentas são diagramas de Ishikawa, o ciclo PDCA, a ferramenta 5W2H, justamente para facilitar o processo aí de investigação de acidentes. Quais são os conhecimentos adquiridos dentro dessa unidade curricular? Normas específicas do Ministério de Trabalho e Emprego relativas à investigação, registro e controle de incidentes, acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Aí nós já estamos falando exatamente da NR4, que vai falar do papel do SESMIT.
Estamos falando da NR5, que vai falar do papel da CIPA no que diz respeito à investigação de acidentes. Estamos falando da NR15 e 16, no que diz respeito à insalubridade e periculosidade. Estamos falando da NR28, que vai falar a respeito das penalidades, e por aí afora vai. Vamos aprender a respeito de procedimentos legais nos acidentes de trabalho, perícias e fiscalizações, tipos, acompanhamento e assessorias, definições e aplicação do nexo epidemiológico, ou seja, o NETEP. O que é o NETEP, gente? Aquilo que tem nexo geral com o acidente. O trabalhador chegou na segunda-feira para trabalhar, deu 1h da tarde, ele clamou que o pé dele ficou roxo porque ele levou uma torção lá na linha de produção. E aí a gente precisa ter o NETEP, né? Faz sentido isso que o trabalhador está reclamando ou foi o futebol de domingo que levou ele a estar com o pé nessa condição, né? O fator acidentário de prevenção, o FAP, nós temos um fator acidentário de prevenção que toda vez que nós temos um acidente, há um aumento de alíquota a ser recolhida a título de indenização para a Seguridade Social, desde que esse acidente tenha mais de 15 dias. É o FAP. No que ele vai interferir? Ele vai interferir intimamente aí nesse seguro de acidente de trabalho SAT, que hoje nós chamamos de RAT, né? Formulários dos quadros 3, 4, 5 e 6 da NR4, que eu já havia falado para vocês, conceitos de adicional de insalubridade e periculosidade, fiscalizações de saúde e segurança do trabalho e penalidades, a NR28, cuja qual eu já havia passado isso para vocês, tipos e características de metodologias, quais são as características de metodologias de avaliação de acidentes, árvore de causas, a NBR 14280 de 2011, as teorias de Enrich, Bird, Couto, Costella e Saurin, tipos de ferramentas, câmaras, trenas, entrevistas, checklist, técnicas de investigação e tipos e características, análise para a reabilitação de funcionários após acidentes de trabalho. Porque nós sabemos que quando ocorre um acidente de trabalho, mais do que nunca a Previdência Social quer empurrar esse preço para a empresa, né? E aí esse trabalhador ele não volta como um trabalhador comum, ele volta como um trabalhador reabilitado. O que é a reabilitação? Eu vou ter que encontrar um mecanismo, o melhor ângulo, o melhor meio para poder fazer a readequação desse trabalhador no ambiente de trabalho. Então, essa é a nossa unidade curricular. É disso que nós vamos estudar. Alright? E a minha pergunta para vocês é: quem é de vocês aí que já sofreu um acidente de trabalho? Só vale acidente de trabalho. Essas quedas de bicicleta que teve para o asfalto aí, se não estava trabalhando, se foi na força da cachaça, não vale. Quem que já sofreu um acidente de trabalho aí, gente? Pode falar, Will. Fala você primeiro. Eu caí de cima do negócio do Alvorada, de cima do andaime lá. Rapaz. Eu fui pegar um negócio de sabão em pó, aí eu fui jogar pro cara e caí junto. Eu acho que aquele da moto lá que você sofreu lá, da pizza, foi pior, cara. É mesmo, da pizza também pode ser considerado acidente de trabalho. Eu tava em horário de trabalho. Tava, perfeitamente. O que aconteceu lá na entrega da pizza lá, irmão? O cara tava bêbado e bateu de frente comigo. Putz. Aí mandou pro hospital. E o que vocês acham, gente? Esse acidente do Will aí foi acidente de trabalho, sim ou não? Como você fala da moto? Da moto. Não, você estava trabalhando, né? Você estava trabalhando em cima da moto, prestando serviço para um cara, né? Ele tinha um patrão e tudo, né? Perfeito. Juntando tudo, caracteriza assim, né? Caracteriza. Não tinha documentação, não tinha, tava cheio das multas, era NP. Eita. Beleza. Então nós vemos ali que esse acidente do Will em si caracterizou um acidente de trabalho. Tiago, qual que foi o seu aí? Manda aí. O que aconteceu? Vamos lá, gente. Quem mais que teve acidente de trabalho aí?
Eu até coloquei no chat, nunca. Não tive ainda não. Graças a Deus, acidente mesmo, não. A gente rala, corta o dedo, né? Fura, mas tudo coisa de boa, mas acidente grave, ficar afastado, não. A do Thiago diz que a faca bateu no dedo. Muito bem. Muito bem nada, né? Faca batendo no dedo não tá nada bem, não. Ô, Zé, tem uma pergunta boa pra você. Manda aí. Se eu sou registrado em 2 empregos e sofro acidente em um, o outro eu posso levar o atestado dessa outra empresa? Ou o que eu faço? Pode. O que você gera muita polêmica nesse sentido, certo? Mas a cobertura, o que diz respeito a 2 empregos? Você pode ter 2 vínculos empregatícios. Você pode trabalhar na empresa A, na empresa B, desde que o horário não coincida. Se coincidir horário aí, você está lascado, porque aí é fraude, entendeu? Não existe essa questão de trabalhar em 2 ambientes, estar nele ao mesmo tempo. A gente não é Deus, para ser onipotente, onisciente, onipresente. Então, alguma coisa vai estar de errado. Todavia, se você sofrer acidente... Se o emprego não for registrado. Oi? Se o emprego não for registrado. Aí vai dar o que falar. Por quê? Porque vai avaliar a condição. Vamos imaginar que você não tem condição de trabalhar, certo? Aí a outra empresa que registrou você vai ficar puto da vida, porque de qualquer maneira você vai ter que afastar. Não tem condição. Aí ela precisa aceitar o seu atestado, mesmo que tenha ocorrido acidente lá no concorrente. Isso aí, gente, é um problema seríssimo. Por exemplo, o trabalhador pegou um atestado, certo? 15 dias de atestado. De repente, você passa, ele está ajudando um amigo dele a encher laje. Mas que desgraça de atestado é essa? Né? Vocês estão achando que isso é incomum? É a coisa mais natural que a gente vê na vida. O camarada pega um atestado em virtude do acidente de trabalho e de repente você encontra com ele, ele está lá pintando um muro para o colega, está lá ajudando a bater laje. Isso gera inclusive demissão por justa causa, viu? Agora, no caso que o Will colocou aí, infelizmente, a outra empresa vai ter que acatar. Por quê? Porque ele não tem condição de ir para o trabalho. Entendeu? O acidente já aconteceu. Embora esse acidente ele tivesse ocorrido não por responsabilidade da empresa que ele é vinculado. Ou seja, no caso que ele tem um registro lá. A única coisa que esse empregador que ele tem registro lá não vai responder pelo dano moral, pelo acidente de trabalho. Mas a seguridade na Previdência ele tem tranquilamente, certo? Não tem lei que obrigue ele a ir trabalhar machucado. Não sei se vocês me entenderam aí na resposta, certo? É a mesma coisa que está acontecendo no Covid. Veja bem, nós estávamos falando agora há pouco do pessoal que superlotou a praia, mas se você pegar um atestado, certo? Vamos imaginar que você está suspeito da Covid. Você vai lá no hospital, no centro de tratamento lá, o que eles falam? Eles te afastam por 14 dias e você tem que assinar um termo. Qual que é esse termo que você assina? Você não vai sair de casa, que você vai se resguardar. Se pegar você andando pela rua, você corre o risco, inclusive, de ser preso. Por que você corre o risco de ser preso? Porque isso é um atentado à saúde pública, certo? Deixa eu ver a pergunta do Amauri aqui. Rogério, se a empresa resolve dispensar o trabalhador por esse fato de estar em 2 empregos, no caso, o trabalhador pode procurar uma ação judicial, no caso, se ele se sente lesado? Pode sim. Por quê? Porque nós acabamos de ver aí, que tem ali aquele seguro, o RAT, né? E tem o FAP. Todavia, o trabalhador também contribui com isso. Toda vez que eu tenho um recolhimento previdenciário, eu estou recolhendo de modo que eu tenho esse benefício da Previdência Social, né? Mesmo que seja por um período curto, né? O que vai acontecer, no mínimo, Mauri, nesse período curto, é a hora que você voltar. Ah, não, aí já não é tão curto. 3 meses, você já ficou afastado pela Previdência. Se ficou afastado pela Previdência, aí vai dar muito pano para manga, né? Porque você veja bem, esses 3 meses aí, como ele foi acima de 16 dias, já dá direito de estabilidade para o trabalhador, certo?
Só que aqui nós temos um problemaço, segundo essa ideia do Will aí. Ele acidentou numa empresa que não tem nada a ver. Por exemplo, ele acidentou numa empresa e ele trabalha sem registro. Porém, ele trabalha numa outra registrada. Olha que bagunça virou isso. Esse que registrou não tem obrigação nenhuma de dar estabilidade para ele. Porque o acidente não foi lá, entendeu? E assim, eu vou dizer para vocês, deixa eu desconversar tudo isso que eu estou falando. Deixa eu desconversar. Na verdade, vamos imaginar que essa ocorrência seja com o Will. Ele acidentou, ele vai poder ficar afastado pela Previdência? Vai poder ficar afastado porque ele tem como se diz, ele tem um seguro social lá. Só que mesmo ele ficando 3 meses, não gera estabilidade nenhuma. Vocês sabem por quê? Primeiro, porque ele acidentou numa empresa que ele não é registrado. Segundo, pelo fato de não ser registrado, ele não tem como abrir CAT. Certo? Se não houve abertura de CAT, não está tipificado aí acidente de trabalho. Certo? Certo, Rogério? Sim. Uma pergunta só também. Mas a pessoa que sofre um acidente, para ele ter direito a ficar afastado da Previdência, ele tem que estar recolhendo o INSS, né? Tem que estar recolhendo. Por conta própria, ou se o empregador estiver depositando para ele, pagando para ele também não pode se afastar também, né? De forma alguma, porque a Previdência trabalha dentro da ideia daquele que esteja fazendo os devidos recolhimentos. A partir do momento, e funciona assim, viu, gente? Eu vou arrematar essa questão do Will aqui e do Amaury, que com 3 meses dentro dessa tela que nós estamos discutindo aqui, não gera estabilidade, não. E vai acontecer o seguinte, primeiro dia que ele botar o pé dentro da empresa, vão sentar o facão nele. Certo? Pode ter certeza que vão mandar ele embora. Porque está trabalhando numa empresa, tem registro e trabalhando nessa empresa com registro. Todavia, ele deu um prejuízo para a empresa de 3 meses, né? Não foi trabalhar. Certo? Então, ele vai ser mandado embora, não gera estabilidade. Voltando ao caso do Vanderlei, quando nós fazemos o registro na empresa, registro em carteira, por isso que não existe essa ideia de contrato de trabalho. Eu fiz um contrato só com o trabalhador, não vou registrar a carteira dele, não. É a mesma coisa que nada, viu, gente? Se você sofrer um acidente, pelo fato de você não recolher nem um centavo pela Previdência, você não tem amparo dela. Então, neste caso, o que acontece? Quando você é registrado na empresa, o primeiro dia que você botou o pé dentro da empresa, você está deslocando para ir para trabalhar. Sofreu um acidente, a partir desse dia você já tem Seguridade Social. Certo? Você tem registro na empresa. Subentende que a empresa vai recolher por esse período que você está afastado. Isso para acidente de trabalho. Se for doença ocupacional, você lascou, viu? Porque doença ocupacional ela tem prazo de carência. No mínimo 6 meses para começar a valer. Então eu peguei uma alergia desgracenta, né? De uma tinta que se utiliza lá na empresa. Logo na primeira semana. Tá lascado, irmão, porque isso aí não tem cobertura previdenciária. A própria lei vai dizer que a previdência ela funciona como qualquer plano de saúde, nesse sentido, né? Não vai ter carência para a previdência social. Beleza, gente? Então, vocês me deram aí alguns conceitos de acidente que já aconteceram com vocês. Vamos imaginar agora que dentro da empresa, 2 trabalhadores desentendem um com o outro e senta a mão no outro, machuca o outro, quebrou 2 dentes dianteiros do outro. Isso é acidente de trabalho ou não é acidente de trabalho? O que vocês acham? Será que a legislação faz alguma menção nesse sentido? Os caras desentenderam na hora do almoço. Diz que um pegou a marmita do outro e meteu um murro na boca do outro que o dente voou, lógico. Eu acredito que não, né, Amaury? Porque o acidente não foi no trabalho, né? Quer dizer, foi no trabalho, mas eles não estavam trabalhando, né? Então, né, Mauri? Vamos, Vanderlei, vamos entender isso daqui a pouquinho. O acidente de trabalho e o acidente profissional de trabalho, né? É um questionamento que o pessoal sempre faz para mim aí, mas o que o empregador tem a ver com isso, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês aonde é que a legislação faz a curva. Por isso que a vida do empresário, todo empresário que você conversa, o cara fala para você assim,
Ah, eu vou fechar essa merda aqui, não aguento mais. Tudo pesa contra o empresário, né? Vocês vão ver que Então, eu não sei, pode até ser, né? vai caracterizar. Interpretar que é, né, Rogério? Vai caracterizar acidente de trabalho. Vocês vão ver só. Que porcaria é isso, né? Então, Inclusive, teve uma fábrica aí em Pouso Alegre que o cara parece que meteu o estilete no outro no banheiro aí por causa de mulher, não teve uma coisa assim? Que deu um rolo desgraçado? Então, teve sim uma parada aí e isso caracterizou acidente de trabalho, né? Então vamos entender alguns conceitos aqui. O ato de sabotagem, né? O ato do cara brigar dentro da empresa, o ato do cara ficar doente pela condição de trabalho. Vamos entender tudo isso aí através do material que eu vou estar trabalhando a partir de agora. Só um minutinho para mim. Pô, meu computador tá uma lerdeza, rapaz. Que sacola, velho. Isso aí você pode comprar o melhor que tiver no mercado, viu, Rogério? Que acho que Então, eu me arrependi, Vanderlei. Eu comprei um computador não faz tanto tempo assim. Olha, eu não gostei não, viu? Desempenho muito ruim. Então, você pode comprar o melhor que tiver. Tem que comprar um MacBook. Você já compra um Core i7, mesmo assim ainda vai dar uns probleminha de vez em quando. Eu acho que vai carregando a máquina, né, Rogério? Você vai usando ele. Vai. E você vai colocando as coisas, inserindo coisas nele, vai ficando pesado para ter tempo. Mas também, imagina o tanto de planilha que esse cara deve ter. Você é louco. Você é louco. Outro dia deu um pau aqui. Eu levei lá no cara para fazer a recuperação e falou, Rogério, se não comprar um HD para pouco que você tem aqui, não vai dar para... Não vai dar para... Sim, Rogério, é verdade. O meu também estava ficando lento demais. Aí eu fui comprar um HD para colocar as coisas. Aí eu fui ver lá, dava 480 o HD, aí deixei quieto. Ah, não tem jeito. Aí eu comprei um pendrive mesmo e fui passando pendrive, um monte de coisa aqui. Então, eu tô correndo. Quanto GB era o HD? O HD é grande, viu, René? Eu não lembro agora de cabeça, mas era grande, cara. Nossa, era coisa que você encheu a HD daquela... Porque, tipo assim... Até compensar, é verdade. Para nós, assim, que, por exemplo, assim, que vai trabalhar com segurança do trabalho, eu acho que o recomendável é um HD externo. Não, você não tem a dúvida. Você não tem a dúvida. Principalmente quando você vai trabalhar com informação dos outros, né? Imagina aí. Perde aí. Perde tudo, né? Aí complica, hein? Igual eu tenho aqui 60, tava fazendo a conta, tô com 69 clientes agora indireto, mais 5 direto. A documentação desses caras tá tudo comigo. Imagina se der um pau nessa porcaria aí, eu tô no arroz. Muito bem, pessoal, tá aparecendo para vocês aí incidente e acidente? Acidentes e incidentes? Beleza, então vem comigo, vamos entender, porque não adianta entrar aqui na competência sem antes entender esses conceitos de acidentes e incidentes. Todavia, essa palavra, conforme eu disse para vocês, de acidente e incidente, elas serão notórias nas nossas falas aqui. Deixa eu só compartilhar uma outra coisa que eu barbucei aqui. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Mas tá lerdo esse negócio, creme meus pais. Só um minutinho. Espera aí. Senão eu acabo atropelando as coisas. Vamos devagar aqui. Vamos aqui certinho para não ter, como dizia minha avó, para não barbucear. Senão barbuceio o negócio aqui e aí... Gente, mas está tendo tanta vaga de técnico de segurança. Hoje um ex-aluno meu me ligou desesperado. Está precisando de 3 técnicos de segurança para a construção civil. Início imediato. Se alguém conhecer alguém... Se alguém conhecer alguém... Eu já estou encerrando a minha carreira, cara. Então. Encerrando a minha carreira na construção civil. Então, se alguém... Você como trabalhador. Como trabalhador, assim. Agora, como técnico, já é outra coisa, né? O que você faz? O que você faz lá, Vandir? Você é pedreiro? Olha, Rogério, a minha situação lá é bastante emblemática, viu? Eu estou fazendo de tudo.
Uh, Estou fazendo de tudo. Eu acho que o sentido, o desvio de função nunca foi tão aplicável como agora, sabe? que isso, menino? Eu estou fazendo de tudo. Eu faço pintura de pedreiro, manutenção de apartamento. Na verdade, eu sou assim praticamente quase como uma espécie de Severino ali, sabe? Entendi. Só que não é exatamente um quebra-galho, eu faço as coisas mesmo. Uhum. Só que isso aí está sendo muito estressante, viu, bicho? Ah, vai Não desgastando, vai mais, viu? cara, não vai mais. Ah, vai Você vai errado, desgastando. errado. Ah, eu Não não vou entrar em dá, detalhes cara. aqui, mas Você já está Mas desenvolvendo. quando você se quando desgasta você muito. exerce, quando você Você se exerce, desgasta muito, cara. Eu estou muito desgastado. Eu falo para as pessoas aí, ó, sem vergonha nenhuma. Eu estou exausto, exausto fisicamente e esgotado mentalmente. Mas você está desenvolvendo uma E doença quando na psicologia do trabalho, nós chamamos de síndrome de Burnout. você Foi. vernou, pra você ter uma ideia, Rogério, de uns meses para cá, eu estou desenvolvendo um problema que eu não tinha. Eu não estou conseguindo dormir à noite mais direito, cara. Não consigo. Isso é Não complicado, viu, importa o que eu Vanderlei? faço. Não consigo E, dormir, cara. E quando você e- não dorme, você pode ter certeza que o dia seguinte ah, pode é a largar a mesma mão. coisa. De forma pode É a alguma. mesma até. coisa. De forma alguma. Não é? De forma alguma. Não, mas eu já tô encerrando a minha carreira está sendo encerrada já. Não, mas Eu como. acredito que até o final desse ano aqui eu saio. Eu posso botar um dia para a obra como técnico, talvez, mas Não, é, mas. mesmo assim também não é a prioridade também. Ô, Beleza. Rogério, Opa! sabe esse auxílio aí que o pessoal tá afastado pelo governo? Uhum. Se a empresa for colocando um trabalhador para trabalhar, sendo que ele tá, tipo assim, tem um afastamento de 50% e o 100%. Sim, sim. Se ele foi afastado 100% e a fiscalização pegou a empresa, colocando a pessoa para trabalhar, dá algum problema? Algum ou um baita de um problemaço? E a pessoa não está recebendo por fora, porque tem alguns que recebem, né? Pelo amor de Deus, você nem brinque com um negócio desse. Você nem brinque. Ah, é? Rapaz, é uma bomba relógio. Porque o É, contrato. aí paga de volta e já era, né, o dia. Você é louco, rapaz. Nem brinque com o negócio. Isso é fraude, isso é crime. Entendeu? Se você fez uma suspensão, né, de 70%, é natural que a empresa vai pagar 30%, mas dentro daquele acordo, o trabalhador trabalhar de maneira não habitual, certo? Ele vai ter ali uma jornada reduzida de trabalho. O governo paga um pedaço, uma parcela, e o empregador paga o resto. Agora, se ele está suspenso total, qual que é o sentido dele estar lá na empresa? Alguma coisa está de errado aí, irmão. Entendeu? Entendi. Dá um beozaço que... Muito bem, meninos. Vamos entender então a diferença entre acidente e incidente no trabalho. Vou passar um videozinho, ele é bem curtinho, só antes de eu entrar nesse assunto aí. Pega aí, vai. Olá, seja bem-vindo em mais um vídeo do canal Epir Online. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito curiosa. Você sabe qual é a diferença entre acidente e incidente? Você já parou para pensar nisso? Mas antes de nós explicarmos, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Produção, solta a vinheta aí. Não, produção, não é isso, esse é o vídeo do acidente, coloca a vinheta correta aí. Ah, agora sim. Agora a gente pode explicar para vocês com mais detalhes qual que é a diferença de acidente e incidente. Segundo a legislação brasileira trabalhista, a definição é uma ocorrência durante a execução do trabalho a serviço de uma empresa, seja dentro ou fora dela, provocando lesões corporal ou qualquer tipo de perturbação funcional que leva ao desenvolvimento de uma doença, perda ou redução da capacidade do trabalhador ou até mesmo a morte do profissional. O acidente de trabalho é caracterizado quando acontece algo não programado, de forma inesperada, e que interrompe as atividades do profissional. O incidente, por sua vez, é considerado como uma ocorrência não planejada e poderia levar a um acidente. Ele também pode ser chamado de um quase acidente, já que não houve uma conclusão e o dano pode ter sido menor. Por exemplo,
Quando um trabalhador carrega caixas de ferramenta dentro de uma empresa e tropeça, ele pode apenas cair e derrubar o material que estava dentro do interior da caixa, sem que haja qualquer tipo de dano físico ou material. Após recompor a caixa e o material caído, o trabalhador segue até o seu destino. Essa situação é caracterizada como incidente de trabalho ou um quase acidente. Porém, se esse trabalhador tropeça, cai sobre a caixa e se machuca com o conteúdo que se quebra, então há um acidente do trabalho, já que a ocorrência causou lesão física e dano material, fazendo com que o trabalhador pare o que ele estava fazendo. Então esse é um resumo do que seria a diferença entre acidente e incidente. E agora nós vamos colocar alguns vídeos mostrando a diferença do acidente e do incidente. Espero que vocês gostem. Deixe seu like, se inscreva, deixe sugestões e muito obrigado. Até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Então, pessoal, de maneira bem simplista, ele traduziu ali o que seria um acidente, o que seria um incidente. De maneira simplista, ele diz que o acidente é aquele que provoca lesão, é o fato consumado. Incidente é aquilo que geraria a ocorrência do acidente, ou seja, o quase acidente. Outras literaturas, elas vão trazer um entendimento um pouco mais amplo, dizendo que o incidente é aquele movimento indesejado, não programado, que gera perdas materiais. Por exemplo, o caminhão-tanque bateu na bomba. Nossa, explodiu tudo. Então, nós temos ali um incidente, porque gerou perdas materiais. Se não teve vítima, não é tipificado como acidente, mas sim como incidente. Derramou o tambor de óleo no pátio da empresa. Então, isso seria o incidente. Então, são entendimentos, lembrando que parte-se da premissa do evento não programado. Opa, isso tem um sentido de ser. Isso tem um sentido de ser. É por isso que essa competência que ela é importante para o profissional de segurança. A tal da investigação de acidente, pessoal. O que eu já vi de gente quebrando a cara porque foi lá e abriu a CAT a torto e direito sem antes fazer a análise do acidente, vocês não têm noção do gibi. Acho que eu já contei essa história para vocês, ou foi para outra turma. Se foi para vocês, eu repito, se não foi, que seja nova, de um cliente que me procurou desesperado. Eu não o conhecia, um fazendeiro, e ele me procurou desesperado porque um trabalhador ingressou na justiça contra ele. E esse fazendeiro tem uma fazenda de café. Ele arrumou trabalhadores temporários, né, para fazer a colheita do café, e de repente esse trabalhador começou trabalhando e sumiu, desapareceu. Depois de 15 dias, esse trabalhador volta para a empresa fazendo um atestado na mão, dizendo que ele teve um ferimento nos olhos. Né? Ele não voltou a trabalhar porque ele teve um ferimento em decorrência de uma queda da escada. Por desconhecimento, o fazendeiro ligou para o contador e o contador imediatamente abriu a CAT. Gente, olha que risco que correram, porque não fizeram investigação de acidente de trabalho e assumiram perfeitamente. Você dizer que, opa... Você vai falar o que o fazendeiro errou, certo? Sim, sim. Pode tentar adivinhar aqui? Vai, manda aí. No caso aí, como ele apareceu muito tempo depois, tem um prazo para você entregar o atestado, não tem? Perfeitamente. Escrito aonde, irmão? Aí já começa o erro, né? Aonde é que está escrito isso?
Oi? Onde é que é escrito? No É, Ministério do Trabalho. o prazo para entrega, então aí que está o problema, Will. Porque na legislação em específica, ela não fala qual é o prazo de entrega de atestado. Tá? Ela não diz que tem que ser em 24 horas, 48 horas, 72 horas. Isso é um regime interno das empresas. E você tem razão no que você fala. E você tem razão no que você fala. O primeiro erro começa aí. Aonde é que você deixou escrito, claro, para os trabalhadores? Gente, isso aqui eu vou enfiar na cabeça SUS, pelo amor de Deus, para vocês não apanharem na vida igual eu já apanhei. Deixa lá no quadro de avisos lá o seguinte comunicado. Acidente de trabalho não comunicado não será considerado acidente de trabalho. É a primeira coisa que você tem que pôr lá. Não esqueçam disso. Acidente de trabalho não comunicado não será considerado acidente de trabalho. Ponto final. Segunda informação que você vai colocar lá no quadro de aviso. Prazo para entrega de atestado, no máximo 42 horas, ou, depende lá da empresa, 24 horas. Não aceitem atestado depois disso. Ah, professor, mas e se um trabalhador ele foi internado e não teve condição de entregar esse atestado? Se vira, meu filho, manda o tio, manda o sobrinho, manda o avô, manda um parente, manda um amigo entregar esse atestado. E hoje nós estamos com a tecnologia, né? Você pode muito bem tirar uma foto do atestado e mandar, né? No celular mesmo e manda. Isso já é prova, né? Isso aí é para, no caso, Rogério, do trabalhador falar assim, não, então eu vou entrar na justiça. Aí você vai lá e tá provando lá que ele era bem informado de que tinha um prazo para Isso, entregar exato, exatamente, Will. O que aconteceu nessa empresa foi que depois de 15 dias aceitaram o atestado do cara. Olha que erro do caramba. E para cagar na história, ainda foram lá e abriram o CAT. A partir do momento que você abriu a CAT, você assumiu todo o evento, toda a responsabilidade. E aí o que aconteceu? Vamos desfechar essa história aí. Por que eu fui chamado lá? Porque eu fui chamado para fazer a investigação de acidentes. Mas aí a Inês já era morta. Né? Nesse sentido aí, gente, ele pagou 270 mil para o trabalhador por dano moral e pensão vitalícia para o resto da vida do trabalhador. Vamos imaginar. Ele contratou o trabalhador por R$ 1.200 por mês. Enquanto esse trabalhador estiver vivo, ele só terá o trabalho de ir lá na caixa buscar o dinheirinho dele, depositado religiosamente. Vocês entenderam o tamanho da pancada, gente? Com esse cara aí? Nossa, que estouro, cara. Ele recebeu uma indenização. Nossa, essa foi foda. Ele recebeu uma indenização de 270 mil reais, certo? Mais pensão vitalícia. O que é pensão vitalícia? Enquanto ele for vivo, ele vai só na boca do caixa fazer o saque. Mas, Certo? Rogério, Mas o que aconteceu de tão grave assim? Não foi só um problema na vista lá e depois já voltou? Exatamente. Se você pegar esse camarada agora, ele está andando tranquilamente para a rua. Só que eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de acompanhar uma perícia, principalmente no acidente de trabalho ou então lá no INSS. Gente do céu, se você não segurar, você ri. O cara chega andando de gatinho, ele chega de cadeira de rodas, ele chega, o amigo dele escorando um da direita, outro para a esquerda, entendeu? Quando ele ganha a causa, você já encontra ele andando normal na rua. Eu tinha um amigo entre aspas, né? Esse é o tipo de amigo da onça. Ele afastou de uma empresa por problema nas costas. Segundo ele, pegou uma lesão nas costas que, pelo amor de Deus, processou a empresa, ganhou por dano moral. Muito bem, qual que é a atividade dele hoje? Pescar. E um dia meu irmão contou para mim que ele amarrou a rede numa árvore e na outra, de 1,5 m a 2 metros. E aí o pessoal ficou sondando. A rede escapou a corda lá, ele caiu a 2 metros no chão, ele só bateu a poeira e saiu andando de novo. Esse cara tem problema na coluna, gente? Ah, dá licença, né? E esse cidadão... Ô, Rogério, É, minha mãe pegou um problema no pé, numa fábrica aí que ela trabalhava, e ela foi lá, pegou o problema e mandaram ela embora, só que minha mãe é aquelas mulheres, deixa pra lá, vou ficar correndo atrás disso não.
E até hoje, já faz tipo uns 7 anos isso. Até hoje ela tem lá um problema no pé que do nada, dependendo da época, começa a criar umas cascas e do nada começa a rachar muito o pé. Ela não consegue nem ficar de pé. Porque ela mexia com os produtos químicos lá. Uhum. Aí ela entrou em outra empresa, aí depois saiu, mandaram, ela nem passou na experiência por conta desse negócio do pé. Aí ela foi lá e foi procurar o INSS. E aí ela conseguiu, ficou uns 8 meses pelo INSS. E depois o médico foi lá e falou que ela não ia receber mais. Não ia Porque receber ela já estava porque... quase curada, só que tá do mesmo jeito, sabe? Mas aí a amiga dela, que não tem nada, conseguiu receber porque ela falou assim, é só você mentir, se mentir mais um pouquinho, você consegue. Mas na verdade, no caso da sua mãe também, outro agravo que não foi aberto o CAT naquela época, né? No momento eles deveriam ter aberto o CAT, porque... E até hoje, ela só tá nessa empresa que ela tá hoje, porque ninguém lá sabe do negócio do pé. Aham, mas é bem assim mesmo. Sei lá, já Então, mandou ela gente, embora 2 vezes por conta disso. então vejam bem, fiquem atentos a essa questão de abertura de CAT. Não saia abrindo CAT a torto e direito. Primeiro vai fazer a investigação de acidente. Já começa por aí. Começa administrando os seus atestados. Por que esse atestado está entrando aqui depois de 70 horas? 72 horas. Porque aconteceu assim. Não, eu não vou aceitar teu atestado. E não tem lei que faça aceitar, viu, gente? A partir do momento que você tem um regime interno que diz que você tem X horas para aceitar o atestado, e isso está claro para todo mundo, não tem lei que te obrigue a aceitar atestado fora do prazo. Por quê? Porque está claro. O prazo máximo é 42 horas? Na verdade, Everson, eu já vi até com 72 horas. Depende muito de empresa, certo? O que eu já vi normalmente é 24, 36, 48 e 72 horas, certo? O máximo que eu vi. Mas isso aí, repito, não tem lei. Se vocês procurarem na lei aí, tem uma lei que fala de prazo de atestado? Não, não tem. Isso aí é um regimento interno. Mas eu falo para vocês, se vocês trabalham numa empresa que não tem essa gestão, corre atrás, porque isso aí dá dor de cabeça, tá? Fica Deus dará, depois vai cair no caso desse fazendeiro aí. Levou uma tufada que não está escrito no gibi. E olha, Rogério, tem... esse fazendeiro, no caso dele aí, nunca havia recurso mais, tipo, ele não teria como ele recorrer mais para tentar anular essa sentença. Na verdade, o Vanderlei, ele recorreu até a última instância, entendeu? Mas não tem mais para onde ir. Na verdade, a causa estava perto de, era 700 e alguma coisa e 1.000. Quando ele recorreu, a última instância chegou à conclusão que seria 270 mil, certo? Indenização por danos morais. É bem complicado isso, viu, gente? Porque o que atrapalhou na perícia? Eu consegui derrubar parte para ele, mas não foi total. Por quê? Porque o perito falou que o trabalhador tinha que trabalhar amarrado no pé de café, porque acima de 2 metros de altura é considerado trabalho em altura. Perfeitamente. Acima de 2 metros de altura, considerado trabalho em altura. Mas não sei se vocês já viram as nossas fazendas cafeeiras. Elas são todas em montanha, né? Eu questionei o perito, falei, gente, onde é que vocês vão pôr o andaime aqui? Faz sentido botar andaime na ladeira para o cara apanhar café? E aí o perito falou, não, mas ele tinha que botar cinto de segurança. Eu falei, tá, e você vai travar esse cinto de segurança aonde? No próprio pé de café? Não faz sentido isso, porque esse cinto de segurança, ele deveria estar preso numa linha de vida. Aonde é que eu vou amarrar a linha de vida aqui? Oi? A não ser que você coloque, vamos supor, algum no topo do morro e desça uma corda de fora a fora em cada vão de café, com vários nós, e aí a pessoa vai progredindo. Mas vai falar com um plantador de café pra você ver que ele Nossa, Deus. Esse perito aí que você estava contestando, Rogério, ele é o perito da parte do trabalhador? Como é que foi o esquema? Ele é o perito da parte judicial, né? Ele é o perito nomeado pelo juiz. E aí, quando eu estava quase ganhando a causa, estava quase colando o que eu estava falando, o maldito fazendeiro me manda podar o café. Sabe o que é podar com motosserra? No que podou com motosserra, ficou aquelas lanças para cima. E o advogado dele foi junto. E diga-se de passagem, viu, gente? Um segredo para vocês aqui.
O advogado do funcionário é amigo meu. E aí o desgraçado já sabe a pegada que eu tenho, né? Ele olhou e falou pro perito, tá? Tudo isso que o outro perito está contestando aqui no caso, o senhor está certo. Mas e se o trabalhador cair de cabeça numa lança dessa aqui? Putz, aí ele me lascou. Como é que eu vou botar proteção nessas pontas de café que tá em formato de lança? Porque o fazendeiro mandou podar. Puta, aí me lascou. Aí não teve jeito. Não tem o que fazer, gente. Não dá, ué. Não dá. Não tem jeito. Aí falei que ó, paga porque assim, viu, gente? Como é que funciona a justiça do trabalho? Nós vamos entender isso aqui dentro do processo de investigação de acidente. Como que acontece o processo de investigação de um acidente? Primeiro, perito nomeado pelo juiz. Há um perito que ele é nomeado pelo juiz. Ele vai em loco. Antes dele ir em loco, ele pede todos os documentos da empresa. PPRA, PCMSO, PPP, relatório de investigação, ficha de EPI, ficha de treinamento. Ele pede tudo isso. Certo? A partir daí, ele pede também uma testemunha. Ai, caramba, agora me fugiu o nome da testemunha. O paradigma, né? O paradigma, muito obrigado, Vanderlei, você me salvou aqui. O paradigma. Ele pede o paradigma, certo? A partir daí, é de bom tom que o empresário nomeie um assistente perito. Quem é o assistente perito? O cara que vai defender ele. Só que, muitas das vezes, o trabalhador ele leva o advogado dele junto. E o advogado dele junto atrapalha muito o nosso trabalho. O advogado, quando ele é bastante liso, ele vai achando picuinhas, entendeu? O paradigma, se não for bom também, ele caga na escrita. Uma palavra que ele fala lá, tem tudo a perder, entendeu? Se eu for respondendo, ele vai pegando outras brechas. Exatamente. É nesse sentido que se atua aí. Você entregou o EPI para ele? Entreguei. Então tá certo. Mas ele assinou? Assinou. Ah, mas deixa eu olhar. Tava vencido o CA dele? Exato. Então, ele vai puxando um... Não, e detalhe, ele chama o trabalhador e fala, essa assinatura aqui é sua? O filho da mãe do trabalhador fala assim, não, essa assinatura não é minha não, pronto. Você já tem uma encrenca aí para resolver. Como não é sua, rapaz? Né? E por aí afora vai. Certo, gente? Eu queria deixar claro para vocês essa definição de acidentes e incidentes que nós vamos entender logo mais aqui. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui para vocês entenderem isso. Depois eu vou mandar esse material para vocês lá por WhatsApp, por onde vocês acharem que fica melhor aí, tá? Acho que nós temos uma pergunta aqui, bateram na janelinha aqui. Exatamente, Vanderlei. Você tem o direito de ficar calado. Tudo que disser será usado contra você no tribunal. É bem assim mesmo. Muito bem. Deixa eu puxar aqui meu material para que vocês consigam acompanhar comigo aí. Se a tela estiver pequena, me chamem aí que eu vou dando um jeito de ampliar aqui. Vou ampliar um pouco mais aqui. Acho que agora melhorou, né? Então vamos lá. Vamos lá, algumas definições. Vamos fazer a introdução aqui do material. Então, neste material, veremos diversos conceitos necessários para o entendimento do assunto relativo a acidentes e incidentes, teorias para registro e análise dos acidentes no trabalho, metodologias de análise e investigação de acidentes, plano de ação e acompanhamento das ações implantadas, todas oriundas dessas análises. No desempenho das funções do técnico de segurança no trabalho, essas atividades fazem parte da rotina diária das atividades, porque todo esse procedimento a respeito dos acidentes é uma ferramenta de prevenção de acidentes. A partir do momento que é estabelecida uma gestão do assunto, estaremos prevenindo e, principalmente, evitando novas ocorrências. Quando bem analisados e bem controlados com ações corretas, os acidentes podem ser minimizados. Isso quer dizer para nós, gente, que nós não vamos, muitas das vezes,
eliminar o acidente, o potencial do acidente. Nós vamos minimizar. O mesmo fato, vamos imaginar que trabalhemos numa empresa onde tem o serviço de serralheria. O risco está ali presente. Não tem como eliminar esse risco de acidente desse ambiente. Mas há a possibilidade ali da gente minimizar o impacto, principalmente quando ele ocorre, principalmente quando a gente investiga e propõe medidas de controle mais eficazes ali. Então, esse é o primeiro entendimento que nós temos aqui. Qual que é o segundo entendimento? O que a lei vai nos dizer, né? Os conceitos. Então, conforme a Lei 8.213, de 24 de junho de 91, no seu artigo 19, acidente de trabalho é conceituado da seguinte forma. Veja o que diz o artigo 19. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º do artigo 11 dessa lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Vejam bem, ele está tipificando, qualificando o acidente aqui, aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa. A portaria 905, ela tinha dito que o acidente de trajeto não caberia mais no enquadramento de acidente de trabalho, ferindo o princípio da Lei 8.213, porque no artigo 19 ela está dizendo que estando a serviço de empresa. O que significa estando a serviço de empresa? Eu entro num carro aqui, eu vou fazer um serviço lá em Cariaçu. Ora, eu posso não estar executando a atividade, mas eu já estou a serviço da empresa. Então, é caracterizado, sim, acidente de trabalho. O que mais que aqui o artigo 19 caracteriza como acidente de trabalho? A ocorrência da lesão, né? Ocorreu a lesão ali, isso está claro para nós que é o acidente de trabalho. Analisando com mais atenção essa lei, é possível concluir que na legislação brasileira, para que seja considerado acidente do trabalho, é necessário que tenha ocorrido uma lesão em pelo menos uma pessoa. Essa pessoa machucada deve estar a serviço da empresa, dentro ou fora das suas instalações e em exercício do trabalho normal e típico da sua função. Então vem comigo aqui, porque agora tem um ponto interessante para eu passar para vocês. Caramba, então a lei ela é perversa. Ela diz que para ser caracterizado o acidente, eu tenho que ter algumas condições. Quais são elas? Eu estar no trabalho ou a serviço da empresa. Perfeito. Segundo, terceiro, diz que ela vai provocar uma lesão corporal. Então, deixa eu perguntar para vocês, como é que a gente comporta, então, aquele pedreiro que estava rebocando o lado de fora da parede, caiu a 5 metros de altura, bateu a poeira e voltou a trabalhar. Como que vocês entendem aí? Isso aí é um acidente de trabalho ou não é acidente de trabalho? Como que eu devo me comportar? Como que eu devo me precaver? Fala para mim, futuros técnicos de segurança do trabalho. Bom, como está escrito ali, é necessário que tenha ocorrido uma lesão, né, em pelo menos uma pessoa. Isso. E aí Se gerou... não aconteceu nenhuma lesão, aí... Bom, aí dá que... a entender que não, né? É aí que está o ponto, né, Vanderlei? Porque precisa gerar com a lesão. Mas como é que eu tenho certeza que gerou a lesão aí? Ou não gerou? Coisa, mas não aconteceu na hora, né? Ou não gerou? Porque se o cara quebra o braço, dentro desse exemplo que eu falei, opa, tá claro para nós. Aí o cara levou uns arranhão e sangrou. Opa, tá claro para nós. Mas neste caso aqui, o cara bateu a poeira e voltou a trabalhar. O que vai garantir para mim que ele... Se o cara caiu de uma altura a mais de... qualquer altura mínima, pode ser 1 metro, né? Mas aí já como técnico, então, o cara tem que fazer um exame mais opa, agora você matou a pau, Vanderlei. Agora você valeu 10. Bom, Rogério, nesse caso tem que abrir caixa. Amiguinho, aí você me aperta também, porque, veja bem,
O processo de abertura de CAT é com lesão e sem lesão. Basta ter acontecido o evento ali. Mas eu vou pegar essa que o Vanderlei deixou aí. Vamos imaginar que dentro da cena que eu relatei aqui, o trabalhador caiu do andaime, bateu a poeira e voltou a trabalhar. Correto, gente? Não deixe esse trabalhador voltar a trabalhar. Técnico de segurança? Não. O outro cabeçudo da área, o mestre de obras, o chefe dele, pode permitir. Você, como técnico, não. Nem que seja para amarrar ele. Pega Mas no... então, assim, se a gente falar pra ele que não e o chefe dele falar que pode, mesmo assim não deixa. De forma Não, alguma. aí você vai lá e fala para ele assinar um termo de responsabilidade. Exato, exato. O Thiago coloca aí, acho que o certo é ir no hospital para realizar exames. Não, mas o Thiago tá deixando a deixa Ele tá aqui. falando nos bastidores. É, É mesmo. ele deixou no chat aqui, acho que o certo é ir no hospital para realizar exames, sempre que a queda, a chance de lesão na coluna. Perfeitamente, é isso que o Thiago colocou aqui, gente. Não caia nessa besteira. Gente, eu livrei uma empresa por uma linha. Quando eu trabalhava de técnico numa empresa, houve um acidente de trajeto. O caminhão bateu no outro caminhão, o motorista teve a perna dele fraturada, inclusive esse cara teve afastado por uns 2 ou 3 anos. Só que o ajudante desse motorista, nada ocorreu. Ele caiu, aliás, o caminhão bateu, quebrou a perna do caminhão, ele simplesmente abriu a porta do caminhão e desceu. O que eu fiz? Eu liguei para quem foi lá dar assistência, falou, pega o ajudante de motorista, mesmo que seja no laço, e leva para o hospital. E assim foi feito. Ele não queria ir de jeito nenhum. Ele falou, não precisa ir, eu estou bem, não machuquei, estou tranquilaço. Eu pedi para fazer exame. O que aconteceu depois de 5 anos, amiguinhos? O cara entrou na justiça, ele teve uma briga na empresa, e ele entrou na justiça. E ele alegou que ele ficou com sequela daquele acidente. O que salvou a pele da empresa? Aquele exame que foi feito naquele momento. Então, pelo amor de Deus, gente. Se o trabalhador falar para você, não, eu estou bem, estou voltando para o trabalho, não caia nessa. Faça o que o Thiago colocou aí, ó. É dica de ouro, viu? Faça o que o Thiago colocou aí. Pega o camarada, leva o sujeito para o hospital, mas faça o exame nele, certo? Não deixa passar batido, não. Não teve nenhum arranhão, o cara tá bem, o cara tá conversando, tá dando risada. Mas o cara caiu de 5 metros de altura. A gente tá vendo o estereótipo. E o interior do cara? E se ele teve uma lesão na coluna? E se ele teve uma lesão cerebral? Como é que vai ficar isso? Alguém lembra de um jogador? Ele jogava no Paraná Futebol Clube. Se não me falha a memória, depois eu vou buscar o nome, se está me ocorrendo esse exemplo agora. Ele subiu de cabeça e bateu cabeça com cabeça, ficou um pouco desacordado. Depois o departamento médico foi lá, fez os primeiros atendimentos, e ele voltou a jogar normalmente. Passado um certo mês, ele foi ficando ruim, e ele foi a óbito. Por quê? Porque ele teve um traumatismo craniano, ele era muito forte, ele resistiu. Depois de um certo tempo, ele teve sequela pior e acabou indo realmente a óbito. Então, gente, muito cuidado com isso, não marque essa bobeira. A gente pode ter problemas futuros aí, sérios, viu? Seríssimos. Então, não dá mole, não. É a primeira dica de ouro nossa aqui. Cuidado com esse negócio. O trabalhador está bem. Vai liberando para ele trabalhar para você ver só. Mesmo que seja contra a vontade dele. Você vai dizer para ele que isso é um procedimento, né? Procedimento da empresa. Não tem querer dele, não. Tá? Outro ponto importante a ser destacado nesse conceito é de que a lesão pode ocasionar afastamento do trabalho para sua recuperação, de forma temporária ou definitiva. E, em última possibilidade, morte do acidentado. Porém, o efeito do acidente pode ocasionar pequenas lesões, e o acidentado não precisa se afastar do trabalho para sua recuperação. Eu preciso estar atento a essas análises. Vai precisar afastar? É um procedimento. Não vai precisar afastar?
é outro procedimento. Tem certo trabalhador que você leva ele para o ambulatório, se a empresa não tem ambulatório, leva ele para o hospital ou o centro de atendimento que vai fazer essa análise do trabalhador e ele vai retornar imediatamente para a sua atividade. Todavia, vai ficar registrado que ele teve atendimento médico, ele não foi liberado a esmo. Tomem cuidado com isso, personas. Vamos lá. Continuando a analisar a mesma lei no artigo 20, também são considerados acidentes de trabalho os seguintes casos. Depois eu vou mandar esse material para vocês, porque lá no campo de trabalho a gente precisa desses conceitos bem definidos aí, né? É acidente de trabalho ou não é? No parágrafo 1º ele vai dizer aqui, ó, lá no artigo 20º, lá no parágrafo 1º ele diz: doença profissional, assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Vejam bem, semana passada nós tivemos uma polêmica que o Ministério do Trabalho ele quis colocar a Covid como doença do trabalho. Todavia, não colocou, mas nós entendemos que o Ministério do Trabalho ele tem uma listagem de acidentes, de doenças que são consideradas doenças profissionais. Já está lá, ó, a catarata. O trabalhador que trabalha no sol lá, plantando morango, colhendo morango. Trabalhador que trabalha na autopista. Ele desenvolveu uma catarata, isso aí é uma doença profissional. Por que é uma doença profissional? Porque ela está listada lá no Ministério do Trabalho. Ela já faz parte. Ela já está catalogada. Ninguém precisa descrever que é uma doença do trabalho. Ela já está transcrita. Então, isso é doença profissional. Certo? O parágrafo 2, ele traz um outro entendimento. Se eu tenho a doença profissional, eu tenho a doença do trabalho. O que é uma doença do trabalho, gente? Assim entendida, a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no item anterior. Olha que nó deu na cabeça nossa. No primeiro lá nós temos a catarata, certo? Aqui nós temos a doença do trabalho. Vamos imaginar, o trabalhador chegou e era saudável dos seus ouvidos, porém, ele desenvolveu uma surdez. Opa, estão derrubando tudo aí. Ele desenvolveu uma surdez. A surdez chegou lá no ambiente de trabalho e percebeu que tem maquinaria pesada, tem fontes geradoras de ruído, e esse ruído desencadeou a surdez nele. Isso é doença do trabalho. Então, nos dois casos, cabe ressaltar que para ser considerada uma doença do trabalho ou doença profissional, obrigatoriamente, ela deve fazer parte da lista de doenças reconhecida como tal. Esta lista é elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Nós temos uma listagem que diz lá que nós temos várias doenças catalogadas que dizem respeito às doenças tanto profissional quanto doença ocupacional. O próprio nome diz, doença ocupacional, é uma doença da ocupação. Motorista, hérnia de disco, é uma doença ocupacional. A ocupação desenvolve essa doença nele, certo? O que mais que diz aqui em seu artigo 21? Aqui no artigo 20, ele falou que é considerado acidente de trabalho, a doença profissional e a doença ocupacional. O que ele vai dizer no artigo 21? Lembra lá que eu perguntei para vocês? O cara quebrou os dois atacantes do outro no murro, né? E aí? Vai equiparar acidente de trabalho ou não? Então vamos ver o que esse artigo 21 vai dizer. Ó, gente, aqui eu abro um precedente para vocês pensar direitinho. Vamos fazer a CIPAT da empresa. Na CIPAT da empresa vai ter futebol, certo? Um subiu lá e cabeceou, quebrou o dente do outro.
E aí, acidente de trabalho ou não é acidente de trabalho? Vamos ver o que esse artigo 21 vai traduzir para nós aí. Espera aí. Aqui. Olha lá o que diz o parágrafo primeiro, gente. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exige atenção médica para a sua recuperação. Que nó que deu na nossa cabeça. Veja bem, o acidente aqui, a situação aqui, embora não tenha sido a causa única, ou seja, outras causas, né, contribuíram, foram potencializadoras, ela pode ser considerada como acidente de trabalho. Ora, o trabalhador ele tinha um problema que ele não ouvia direito, certo? Aí colocaram ele para trabalhar numa máquina e ele não percebeu que a máquina apitou para desligar e permaneceu com o braço lá. Então, não foi uma causa única, só o simples fato da máquina caçar o braço dele. Ele já tinha uma outra situação que potencializou, que era o fato da surdez. Então, isso aí, acidente ligado ao trabalho. Parágrafo 2º. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de, olha o murro onde aparece aqui, ó, ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Aí um deu um murro na cara do outro, você como técnico de segurança, eu não vou abrir cárcere porque no acidente de trabalho. Quem disse para você que não é aqui, ó? Olha o artigo 21 falando aqui, ato de agressão. O que é sabotagem, gente? É mexer no sistema, né? Eu quero mais que esse cara se lasque, eu vou arrancar esse registro aqui, a hora que ele abrir, vai jorrar água quente no peito dele. Sabotagem é acidente de trabalho. Terrorismo, sabe aquele cara que quer ser mandado embora, né? E aí ele fecha lá os registros da caldeira, explode a caldeira, terrorismo, isso é acidente de trabalho. O que mais que é considerado acidente de trabalho? Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Certo? Um acha que o outro é puxa-saco, né? Vou ensinar esse cara. Vou ensinar esse cara a ser puxa-saco. Quero dar um tostado no pé do vidro dele que vai ficar surdo uns 3 dias. Acidente de trabalho, gente. Inclusive de terceiro. O que é terceiro? Aquele cara que está prestando serviço lá dentro. Se agrediu o outro lá dentro fisicamente, acidente de trabalho. O que mais que é considerado aqui na linha C? Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. O que é ser imprudente? Né? Fazer de qualquer maneira. O que é ser negligente? Saber que tinha que fazer certo e fez de forma errada. Né? Agir com imperícia, ou seja, sem o devido cuidado. Gerou um acidente? Acidente de trabalho. Ato de pessoa privada ou de uso da razão, aquelas discussões bobas, né? Que envolve ali a privacidade do sujeito. Então, isso também é acidente de trabalho. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. O que é uma ação decorrente de força maior? Quando não houve uma maneira que aconteça isso. Vamos imaginar, passou ali um vendaval e desabou a parede. O empregador não contribuiu com isso, mas é acidente de trabalho, porque é um motivo de força maior, não dependeu dele, né? Doença proveniente da contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Opa! E tipo um assalto. O cara vai dar toma um tiro lá na hora do assalto na empresa. Acidente de trabalho. Tipo no comércio mesmo. Acidente de trabalho. Mesma coisa, entendeu?
Porque aqui nós vamos colocar aqui, quer ver onde é que vai enquadrar aqui? Deixa eu só ver onde... Aqui, ó, ato de agressão, sabotagem ou terrorismo, praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Vamos enquadrar isso aí que você está falando aí. Lá no supermercado, chegou um ladrão lá para assaltar, né? E aí houve aí uma frustração no seu roubo. Ele saiu dando tiro para todo quanto é lado e acertou o funcionário. Acidente de trabalho, terrorismo, sabotagem, ato de agressão, entendeu? Vamos aqui colocar outra condição aqui, ó. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade. Vamos imaginar que o camarada tomou um tanto de soda cáustica lá, imaginando que era leite. Acidente de trabalho. Parágrafo 4º aí, ó. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. Opa, então derrubou mesmo por terra aquela visão do acidente de trajeto, né? Vamos ver o que isso quer dizer aqui para nós nas alíneas aqui. A linha A, na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. Ele está fora do ambiente de trabalho, está realizando uma atividade, mas está sob a autorização da empresa, recebeu ordem para isso? Acidente de trabalho. Na prestação espontânea, olha, isso aqui é perigoso, hein? Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Veja bem, você está lá no seu minuto de folga lá, e a empresa está passando por um apuro desgracento. Tem matéria-prima derramando para tudo quanto é lado. Você dá uma carreira lá, porque você vai prestar seu serviço de forma espontânea. Você não está recebendo para isso. Acidente de trabalho, se acontecer algum acidente. Ah, mas deixa eu fazer um outro parênteses agora. Eu tenho um vizinho que ele é tão bom, amigo da empresa, e no momento do apuro ele pulou lá para ajudar a empresa. Sofreu um acidente. Mesmo eles não sendo funcionário da empresa, acidente de trabalho, a empresa deverá ressarci-lo por isso. Linha C, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. Entenderam o BO, gente? Eu vou deslocar um trabalhador daqui do Árvore Grande para ir lá no centro de treinamento do Will para fazer uma capacitação de brigadistas. Aconteceu um acidente nesse meio termo, mesmo que seja no sábado. Sábado não é dia comum de trabalho dele. Aconteceu um acidente de trabalho. Ele está indo a serviço da empresa para capacitar. Quem está financiando isso? A empresa. A linha D. No percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Opa, mesmo que o cara abriu mão do Vale Transporte e foi na motoca dele, acidente de trabalho. Parágrafo 1º. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local de trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício de trabalho. A empresa ela não oferece refeição lá no interior dela, então o trabalhador precisa sair da empresa para almoçar lá na casa dele, ou no restaurante mais próximo. Aconteceu um acidente aí, acidente de trabalho. Mas o parágrafo 2º vai dizer o seguinte: não é considerada agravação ou complicação de acidente de trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às consequências do anterior. Deixa eu explicar isso melhor aqui. Vamos imaginar que o trabalhador ele tem uma ferida semi-aberta, né? Chegou lá na empresa, bateu numa quina, acabou de abrir mais a ferida. Então, o empregador ele vai responder em partes isso daí. Tá? Se ela complicar,
Todavia, já havia ali uma ferida aberta. É isso que ele quer dizer ali, certo? Deixa eu ver quem está aqui comigo no... Rogério. Sim. Se a empresa, no caso, não abrir a CAT, aí o trabalhador não se preocupar, ele tem até quanto tempo para ele recorrer isso? O Não trabalhador, ter abrido a CAT. o trabalhador não tem prazo, né? O trabalhador, ele, no momento que ele sentiu um infortúnio, porque você veja bem, já que nós estamos falando de doença ocupacional, ou doença do trabalho, ela pode manifestar de imediato, assim como ela pode manifestar depois de muitos anos. Deixa eu dar um exemplo para você. Câncer de pele. É sabido que uma pessoa que ela expõe ao sol constantemente, pode ser que depois de 10 anos, mesmo ela não estando mais exposta ao sol, o câncer possa se manifestar. Aí o trabalhador lembra, mas eu trabalhei lá na fazenda do fulano de tal a vida inteira, e eles nunca me deram uma camisa de manga longa e nem muito menos um creme de proteção para a pele. Entendeu? Então, nesse período que ele vai abrir a CAT. Ao contrário da empresa, né? Que ela tem 24 horas para fazer a abertura da mesma. Certinho, personas? Tá ficando claro para vocês esses conceitos aí? Sim. Muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem. Deixa eu voltar para a tela onde é que eu estou aqui. A Beatriz com Y está aí, né, Beatriz? Tudo bem com você, Beatriz Maria? Bom, tá joia. Vejam bem, só para eu concluir meu raciocínio aqui, ó. Além desse conceito legal, toda vez que nós ouvirmos esse termo conceito legal, é porque ele partiu do princípio que ele saiu de uma lei, né? Então, além desse conceito legal de acidente do trabalho, que possui um cunho único para entender a legislação previdenciária, a NBR 14280 de 2001 mostra um conceito prevencionista, voltado única e exclusivamente para alavancar as atitudes de prevenção de acidentes de trabalho. Esse conceito estabelece o seguinte, vejam bem, que lá no conceito legal vai ter que ter vítima. E no conceito prevencionista? No conceito prevencionista, segundo a NBR 14280, vai dizer o seguinte, o acidente do trabalho pode ser definido como uma ocorrência não programada, inesperada ou não, que interrompe ou interfere no processo normal de uma atividade, ocasionando perda de tempo útil ou lesões aos trabalhadores e ou danos materiais. Portanto, mesmo ocorrências que não resultem em lesões ou danos materiais, devem ser encaradas como acidente do trabalho. Isso aí dá pano para manga na barra da justiça, né? Porque lá no conceito legal precisa ter vítima. No conceito prevencionista, não há necessidade de aparecer a vítima aqui. Basta que ocorra aqui o dano material. A característica principal desse conceito é a de considerar como acidente do trabalho qualquer evento com potencial de causar lesões, mesmo que essas não ocorram, bastando apenas o potencial de ocorrer. Esse é um conceito bem amplo para a segurança do trabalho, pois esses eventos serão analisados e investigados na sua essência, de forma a descobrir as causas e eliminá-las, fazendo com que não volte a ocorrer. Então, uma coisa, gente, é eu atender a justiça. Outra coisa é eu atender a minha gestão prevencionista. A legislação brasileira não define e não reconhece o termo incidente. Porém, é uma boa prática adotada pela maioria das empresas chamar de incidente ou quase acidente o evento ocorrido com potencial de causar lesão, mas que não tenha ocorrido efetivamente. A fim de realizar uma excelente gestão de segurança, é necessário, muito importante, estabelecer a mesma rotina de análise entre os dois tipos de eventos, acidentes com lesão e incidentes. Porém, a norma certificadora em segurança, a antiga OSAS 18.000, que agora é ISO 45.000, define como incidente todo e qualquer evento danoso para as pessoas ou para o patrimônio, independentemente de ter ocorrido lesão ou não, diferentemente do que consta na legislação brasileira. Resumindo, toda empresa que ela tem certificação ISO 45001, mesmo que não ocorra lesão, ela vai dar o mesmo tratamento
de que se tivesse ocorrido a lesão, comparando-a na forma da lei vigente. Tranquilo para vocês até agora esses conceitos, gente? Tudo bem? Sim, Rogério. Tá bem explicado, sim. Então, muito bom. Depois a gente explicar bastante coisa aí. Eu já falei para arrebentar hoje. Já falei para arrebentar hoje, né? Sim. Já falei para arregaçar. Então, muito bom. Vou fazer a minha chamada aqui e já vou liberá-los, que para mim o conceito sempre vai ser o mesmo. Vocês podem até reclamar, mas para mim quantidade não é qualidade. Vou fazer aquilo que vocês entendam e não aquilo que vocês... Aleluia, por mais professores assim Ah, embaixo, porque fica aquele negócio. a resistência do curso Uai, da nossa. então tá bom, ué. Vamos que vamos então. Pessoal, amanhã nós encontraremos esse mesmo horário. Aliás, esse horário nós já estaremos finalizando, né, irmão? Estaremos finalizando. Então, amanhã provavelmente nós teremos aula de projeto integrador, mas eu alinho com vocês antes. Bem? Show de bola. O que aconteceu aí, ô Thiago Abravanel? Que a internet do Thiago tá caindo muito, né? As suas caiu, gente? A minha não. Não, a minha tá até de boa. Então, Dá pra tocar bem, sim. então tá ok. Resolveu ficar essa maldita. A minha também é difícil cair, cara. Difícil Muito bem. E quando cai, é muito mal, né? O Will tá com a mão levantada. Algum questionamento, Will? Beatriz Marques, tudo bem para você? Beatriz com Y, hashtag 3. Caveca, hashtag 2. Everson, Mauri, Thiago e Vanderlei. Pessoal, vou mandar esse material para vocês, para que vocês tenham mais uma leitura reflexiva sobre o que eu falei. Daqui a pouco esse material está chegando lá no WhatsApp, seus. Boa noite, fiquem com Deus. Falou, rapaziada. All right. Boa noite, Rogério. Boa noite. Falou, pessoal. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Falou. Amém. Tchau, tchau.